poder, de fato, para salvar. Chegou o momento da nossa reflexão nesta noite. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho de João, no capítulo 5. Abra sua Bíblia. Prepare a sua mente e o seu coração agora, porque até aqui nós entregamos. Agora nós vamos receber, pelo menos vocês vão receber a instrução, o ensino da palavra do Senhor. Então, que nos concentremos neste momento importante, sobremaneira, no nosso culto. João, capítulo 5, o Evangelho de João, capítulo 5. Neste momento eu vou ler apenas um versículo e eu quero pedir que você participe comigo nessa leitura. Leiamos juntos o versículo 24, João 5, versículo 24, que nos diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém. Feche seus olhos, oremos mais uma vez ao nosso Deus. Supliquemos que Ele nos socorra neste momento. Deus bendito, Senhor da glória, o autor da salvação, da nossa salvação, o Deus que é todo-poderoso, o Deus que é perfeito, o Deus que é amável, o Deus que nos ama. Nós te adoramos, ó Pai, nesta noite, reconhecendo que só o Senhor é Deus vivo e verdadeiro, o único Deus, digno de adoração e de toda a nossa submissão e obediência. Pai, nós te louvamos desde já pela bendita palavra do Senhor, que nós amamos, e suplicamos ao Senhor nesta hora que cubra as nossas falhas, tanto as minhas como pregador nesta noite, como as dos meus irmãos que irão ouvir a Tua palavra, atentamente receber a Tua palavra, o alimento espiritual. Que o Espírito Santo do Senhor transforme, ó Pai, este momento aqui num momento rico e edificante para todos nós e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o texto de João aqui, que nós lemos apenas um versículo, mas ele é um capítulo bastante longo, mas é um capítulo muito especial. E em todo o capítulo aqui, do versículo 19 até o final, são palavras de Jesus. Jesus, não é João, o apóstolo, que fala, que ele transcreve a fala de Jesus Cristo. Por isso que em algumas Bíblias, como a minha, aparece o texto em vermelho. E quando aparece em vermelho é para se referir que essa fala é do próprio Senhor Jesus Cristo. Claro que pelo entendimento, a interpretação do autor que escreve esse texto, esta parte do texto aqui. E você pode observar que logo no início, no versículo 19, deve ter um título aí na sua Bíblia, se você observar. Na minha está assim: Jesus explica a sua missão. Então, todos os versículos abaixo são versículos que vão caminhar nessa direção de Jesus explicando, mostrando o que ele veio fazer, e mais do que isso, o que ele veio fazer neste mundo, e mais do que isso, dando testemunho de que ele foi enviado pelo próprio Deus. Ele, portanto, é o Filho de Deus, e ele veio a este mundo com a missão de salvar pecadores como eu e você. E por que Jesus, então, teve a necessidade de fazer isso? Se você voltar um pouquinho o texto antes do versículo 19, você vai se lembrar que nós pregamos aqui, domingo retrasado, sobre a cura daquele enfermo no tanque de Betesda. E essa cura que Jesus fez ali no portão das ovelhas, nessa passagem que dava em direção ao templo, foi num sábado. E isso causou um desconforto grande para os religiosos, os judeus religiosos da época. E por conta dessa cura que Jesus fez nesse sábado, ele passou a ser fortemente perseguido pelos judeus
ali em Jerusalém, onde ele estava naqueles dias ali. E Jesus não foge, como ele nunca fugiu. Das outras vezes ele entendeu que não era o momento ainda para esse confronto. Mas agora Jesus entende que é o momento de responder a esses questionamentos, de responder a essas dúvidas que são levantadas e que acusam a Jesus de serem o falso Messias, de serem um perturbador da ordem, de ser um falso mestre. Por isso, então, Jesus vai trazer toda essa explicação na sequência, mostrando para os judeus que ele é o verdadeiro Messias e o que ele veio fazer neste mundo aqui. Então nós vamos aproveitar esse texto e nós vamos aprender algumas lições importantes aqui, irmãos, entendendo como Jesus cumpriu a sua missão aqui neste mundo. Jesus veio, aqui ele diz que ele veio para cumprir a missão, ele foi enviado por Deus. E então a pergunta é, como ele realizou a sua missão neste mundo aqui? Jesus foi enviado por Deus, como Filho de Deus. Como ele fez a missão? Como ele cumpriu a sua obra aqui neste mundo? E algumas respostas que eu vou dar, eu quero tirar algumas lições para nós, como seus discípulos, como seus filhos também. Portanto, queridos, como Jesus cumpriu a sua missão neste mundo? Guarde, em primeiro lugar, Jesus cumpriu a sua missão neste mundo na dependência amorosa do Pai Celestial. Preste atenção, então, que eu estou dizendo que Jesus veio cumprir um trabalho especial aqui, uma missão. Mas ele veio cumprir a sua missão e nós devemos entender isso, em primeiro lugar, na total, na plena dependência amorosa de Deus, o Pai. E por que nós entendemos assim, e não estamos errados em entender assim? Porque o versículo 19 e o versículo 20 nos dá essa base. Observe na sua Bíblia, Jesus respondendo aos judeus, ele diz, então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. A grande dúvida levantada por esses judeus aqui, irmãos, era esta: ele não é filho de Deus. Ele não é o enviado. Ele é um impostor. Ele está fazendo esta obra por conta própria. Então Jesus começa a dar essa resposta para esses judeus, justificando a sua missão, a sua obra que ele veio realizar aqui no mundo. E qual é o ponto que está por trás aqui, o pano de fundo que está por trás aqui, que Jesus quer mostrar para os judeus e quer afirmar para eles? Ele está dizendo, olha, eu sou o verdadeiro Filho de Deus. Eu sou o enviado, o Messias, que vocês conhecem, a promessa do Antigo Testamento. E ele vai dizer, olha, o que eu vim fazer neste mundo, eu não faço por conta própria. Aqui nós percebemos que não há uma independência do Filho em relação ao Pai. Porque ele diz que o Filho, que é ele, nada pode fazer de si mesmo. Ele veio e se ele veio enviado por Deus, ele está cumprindo então uma ordem. Ele está cumprindo então a vontade do Pai Celestial. Isso não é dele apenas, mas é também do seu Pai. E ele está cumprindo cada detalhe dessa missão de acordo com a vontade de Deus. É isso que ele está dizendo aqui no texto, quando ele diz que nada pode fazer de si mesmo, mas somente do Pai. Aquilo que vir fazer o Pai, isso ele vai fazer. Tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Irmãos, algumas coisas importantes aqui. Primeiro, a gente pode observar como e o quanto Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, está envolvido na obra da salvação. Observa isso no texto aqui, nessa fala de Jesus aqui. Porque se Jesus veio com a missão de salvar pecadores, e ele veio para fazer isso, ele está dizendo que só está fazendo o que o Pai
quer que ele faça. Então nós podemos observar aqui como não só Jesus, mas também Deus, o Pai, está envolvido nesta obra da salvação. Se você é uma pessoa salva hoje, você deve entender que o trabalho realizado para a sua salvação não foi apenas do Filho, mas foi também do Pai, porque o Pai está comprometido integralmente na obra da salvação. Alguns versículos antes, aí mesmo nesse capítulo, quando os judeus vieram repreender Jesus porque ele curou no sábado, repreendendo ali, você não devia ter feito isso, desrespeitando a nossa lei, no sábado, curado o homem. Isso é uma afronta à lei de Moisés. Qual foi a resposta de Jesus? Nesse mesmo sentido, Jesus respondeu para esses judeus dizendo assim: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Observa aqui que é o Pai e o Filho envolvido na obra da salvação, no trabalho da salvação. Deus, o Pai, envolvido na obra da salvação. Mas também, irmãos, nós podemos observar que há uma relação de unidade entre o Pai e o Filho. Não apenas que o Pai também está envolvido na obra da salvação, mas o Filho e o Pai. Há uma unidade nesse propósito de salvar. De tal maneira que o que ele faz na terra não é independente da vontade do Pai Celestial lá nos céus. Há uma relação de unidade entre o Pai e o Filho. O Pai sabe o que o Filho está fazendo e o Filho sabe que o que ele está fazendo e ele procura fazer em cada detalhe de acordo com a vontade do Pai. Há uma relação de unidade perfeita entre o Pai e o Filho. Então, qual é o primeiro ponto nosso aqui? Como Jesus veio realizar essa missão, pastor? Em primeiro lugar, Jesus veio realizar essa missão na dependência total, plena e amorosa do Pai Celestial. Qual lição que nós podemos tirar para nós aqui nesta noite, irmãos? Nós temos uma missão neste mundo aqui. Você foi chamado para fazer missão neste mundo aqui. Essa mesma missão de Jesus Cristo. Você que foi salvo, foi também enviado por Jesus, e nós vimos isso na escola dominical hoje pela manhã. Você foi salvo, teve a vida eterna, recebeu a vida eterna, e você foi também enviado por Jesus Cristo para fazer missão. E olhando para Jesus, nós devemos imitá-lo nesta missão, neste exemplo dele. Nós devemos realizar a nossa missão, a nossa obra de evangelização neste mundo aqui, na total dependência do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Assim como ele veio a este mundo realizar a sua obra na total dependência do Pai, nessa unidade perfeita entre o Pai e o Filho, nós também devemos evangelizar, pregar o Evangelho, realizar a nossa missão neste mundo na total dependência do Senhor Jesus Cristo. E aqui não há como nós não nos lembrarmos do versículo da grande comissão, quando ele manda ide por todo mundo. Ele termina esse ide dizendo: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós trazemos à nossa mente essa missão, e deve ser cotidiana, não é? O crente não deve se preparar num momento especial para evangelizar. A evangelização deve fazer parte do seu viver diário. Cotidianamente estarmos prontos, preparados para aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para a proclamação do Evangelho. E você deve imitar a Cristo nisso. Nesse primeiro ensinamento aqui, nós devemos fazer isso na total dependência do Senhor Jesus Cristo. Como? Confiando na sua promessa. Confiando que de fato Ele está conosco. Confiando que de fato Ele nos envia e Ele promete que estará conosco. Ele não diz que estará, o texto diz que Ele está. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Precisamos crer nessa promessa de Jesus. Ele está conosco por meio do Espírito Santo. E precisamos fazer a obra da evangelização, irmãos, crendo que é Ele quem nos capacita para essa obra. Pastor, mas eu tenho medo de falar. Eu não sei o que responder. Creia que Jesus é quem te capacita para isso. Deus está conosco. Há um texto muito interessante lá no profeta Isaías, que ele vai dizer que Deus e Cristo em nós, Ele faz forte ao cansado e Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.
é Ele quem renova, é Ele quem capacita. Mas não só isso. Paulo vai dizer em Romanos que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Falta alguma coisa para você justificar que não vai evangelizar? Nós somos chamados a evangelizar na dependência do Senhor, confiando na promessa, confiando que é Ele quem nos capacita. Paulo ainda vai dizer em Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus. E é ela quem nos capacita, é ela quem nos prepara. Quanto mais você conhece, quanto mais você busca, mais preparado você está, mais diligente você está, mais hábil você está para a pregação do Evangelho. Ele termina esse versículo, no versículo 17, dizendo assim, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você já contratou um pedreiro para fazer um serviço na sua casa? E você acompanhou a obra desse pedreiro? E você começou a perceber que você não estava gostando daquela obra do pedreiro que estava fazendo na sua casa. Isso já deve ter acontecido com você em algum momento, com os adultos aqui. Mas talvez você já deva ter contratado um pedreiro e você começou a acompanhar a obra dele e você ficou admirado, impressionado com o zelo, com a habilidade que ele tinha para fazer aquela obra. Se é dentro de casa, né? Sem deixar nenhuma sujeira. A gente gosta disso, né? Fez bem feito e ainda deixou tudo limpinho aqui, né? Ele é hábil. Ele cumpriu a missão com muita habilidade. Irmãos, nós não devemos ser evangelistas relapsos, que não conhecem a palavra de Deus, que não sabem da resposta para o ímpio, que não conhece nada de evangelho, nada de Deus. Nós devemos ter as respostas mais precisas e mais profundas, porque elas estão aí na sua mão. Elas estão na palavra do Senhor, nas Escrituras. E isto é fazer missão na dependência do Senhor. Eu não devo me preocupar em ser um coach. Eu não devo me preocupar em fazer um curso de teologia para poder fazer a evangelização. Se você puder, é ótimo. Mas se você é o crente apegado às Escrituras, que ama a palavra de Deus e que busca se preparar para estar pronto para qualquer ocasião, oportunidade que Deus te dá, você estará fazendo a missão como Jesus fez, na dependência do Senhor, para a glória do Deus Pai. Mas nós temos um segundo ponto, como Jesus realizou a sua missão. Então nós já vimos que na dependência do Pai, mas em segundo lugar, irmãos, Jesus realizou a sua missão com poder para salvar. Jesus, se não fosse assim, não faria sentido, não é? Aliás, o versículo que nós lemos mostra isso. Observe o versículo 21, a partir do versículo 20, aliás, na parte final que eu vou dar o destaque. O versículo 20 diz assim, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo quanto faz. Aí a parte que interessa agora. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Lembra que eu falei que Jesus foi curar o enfermo que estava ali próximo do tanque de Betesda? Mas Jesus não veio para fazer isso, ficar fazendo cura no nosso corpo. Não foi essa a missão. É por isso que aqui Jesus chama a atenção dos seus ouvintes e ele vai dizer que maiores obras do que estas serão mostradas. Ele diz, e vocês ficarão admirados. Ficarão admirados. Que obras são estas? Eu pergunto para você, há obra mais admirável do que a salvação de um pecador? Há obra mais valiosa do que a salvação de alguém que está plenamente, totalmente contaminado e corrompido e que não há nenhuma esperança de salvação do seu próprio esforço da parte dele ou de outra pessoa qualquer? Há maior milagre do que esse? Por isso Jesus está dizendo, vocês ficarão maravilhados, porque foi isso que eu vim fazer. Observe o versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Irmãos, como isso é maravilhoso. Este é o grande milagre.
E observa que aqui não tem prazo estabelecido por Jesus. Olha, você ouve o meu evangelho e você crê, daqui a 30 anos você vai ser salvo. Eu preciso ainda fazer um esforço grande, fazer um trabalho grande. Não, ele diz, olha, se você ouve o evangelho, aquele que ouve o evangelho e crê na minha palavra, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Olha só, ele vai dizer que esse não entra em juízo. Já todos que estão aqui, se de fato nós cremos em Jesus assim, e eu penso que sim, você não entra em juízo, o juízo final. O dia terrível para os que rejeitam a Cristo, o seu evangelho, rejeitam a mensagem que você prega hoje. Ele diz, não entra em juízo, passou da morte para a vida. Então Jesus está dizendo, olha, isso é admirável, a cura de alguém que está aqui há tantos anos, ou que está assim há tantos anos, não consegue ter a sua autonomia, não consegue andar, precisa ser carregado. Um milagre, um grande milagre, ele agora tem autonomia para andar. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para dizer que o que eu vim fazer neste mundo é algo extraordinário, muito mais maravilhoso, que vocês vão ficar impactados, admirados. E eu penso, irmãos, que nós devemos observar as palavras de Jesus nesse sentido e devemos, de fato, dar pulos de alegria quando nós testemunharmos a salvação de um pecador. Porque este é o maior milagre sobre a terra. São estas as obras maravilhosas que Jesus está se referindo aqui, porque aquele que ficou doente, que estava doente e foi curado, ele morreu. E se ele não creu em Jesus, ele foi para o inferno. Mas aquele que ouve o Evangelho e aceita o Evangelho e crê em Jesus Cristo, então esse é salvo. Maiores obras. Por que Jesus está chamando a nossa atenção para isso? E qual é a lição que nós podemos tirar daqui? Em segundo lugar, estou dizendo para os irmãos que Jesus faz missão ou fez a sua missão com poder para salvar, salvando pecadores. Irmãos, ao sabermos disso, que Jesus salva, e nós sabemos disso já há bastante tempo, né? Mas aqui estamos relembrando isso, esta palavra, esta ciência deve motivar o nosso coração, deve nos alegrar e nos fazer prontos para sairmos a campo, para pregarmos o Evangelho. Aqui ele nos ensina que a salvação de pecadores é motivo para nós ficarmos cheios de admiração. Como Deus pôde fazer isso com você, comigo, que não merecíamos receber isso da parte dele. Este é o grande milagre das nossas vidas, deste mundo aqui. Isso deve causar uma admiração e uma motivação para nós continuarmos pregando o Evangelho, meus irmãos, porque Jesus chama isso de maravilhas, vos maravilheis, não é? Porque é algo que realmente deve encher os nossos olhos e encher o nosso coração. Sabe por quê? Ele veio para salvar. Como Jesus realizou missão neste mundo? Em segundo lugar, com poder para salvar. Eu pergunto para você, fora de Jesus, que esperança há para o pecador? Fora de Jesus, que esperança há para o seu filhinho? Fora de Jesus, que esperança há para a sua filhinha? Fora de Jesus, que esperança há para o seu cônjuge? Fora de Jesus, que esperança há para as pessoas deste mundo aqui? E você sabe bem esse texto, não é? Que ele dá esse testemunho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele veio com poder para salvar. Só Jesus salva. Você tem esse conhecimento. Você testemunha isso. Você tem irmãos e vive entre irmãos que foram salvos. Você sabe que isso funciona, que isso é verdadeiro, que Deus pode, de um instante para o outro, tirar alguém da miséria, tirar alguém do vício, tirar alguém da escravidão, tirar alguém de uma total perdição e trazer para a sua luz maravilhosa. E Ele pode usar você simplesmente para isso, para salvar a vida de um pecador, porque Ele tem poder para isso. Seja motivado por essa realidade, por essa certeza de que o nosso Messias, o nosso Senhor, não é um impostor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o único que pode fazer isso, e você o conhece, e nós somos chamados a levar esse Evangelho. Ele vai dizer que Ele é a porta. Você conhece esse texto, né? Todo aquele que, se alguém entrar por mim, o que vai acontecer? Será salvo. Ele é a porta, e a porta é estreita, né? O caminho estreito.
O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas olha o que ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você tem a vida em abundância? Amém? Aleluia. O que é a vida em abundância, pastor? Eu preciso entender antes de responder. A salvação que Deus te deu por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele te chama a realizar a missão e Ele coloca no teu coração essa motivação para você levar o Evangelho adiante, sabendo que, com certeza, esse Evangelho tem poder para salvar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Se você não pregar, não vai acontecer isso. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Se nós não pregarmos, o Evangelho não vai ser ouvido, não vai ser entendido. E como virão se não há quem pregue? Se nós cruzamos o braço e ficamos apenas na nossa igreja, não vai haver quem pregue. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Olha, nós devemos estar motivados para pregar o Evangelho. Que não seja um peso sobre você, que não seja um medo sobre você, mas que seja motivo de alegria você saber que foi chamado para anunciar o Evangelho, anunciar uma mensagem que é capaz, plenamente, perfeitamente capaz, de transformar radicalmente a vida das pessoas que nós amamos, pela misericórdia e a bondade do Senhor. Essa é a única esperança para os pecadores nesta vida, neste mundo aqui. Então, irmãos, eu estou dizendo para vocês como Jesus cumpriu a sua missão neste mundo aqui, na dependência amorosa do Pai, com poder para salvar. Mas há uma terceira lição que eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu disse agora que ele veio com poder para salvar. Mas em terceiro lugar, ele veio com poder para julgar. E isso é muito importante também. Jesus é o grande juiz. Observe, irmãos, o versículo 22. Ele diz assim: e o Pai a ninguém julga. Olha que interessante essa informação de Jesus. Não é Deus que julga. Ele está dizendo isso aqui. Jesus está dizendo isso. O Pai a ninguém julga. Bom, mas quem julga? Ele vai explicar. Observe o texto. Mas ao Filho confiou todo o julgamento. Ao Filho confiou todo o julgamento. Quem confiou o julgamento ao Filho? Jesus Cristo. Deus, o Pai, confiou o julgamento de toda essa realidade ao Filho. Olha o poder de Jesus. Olha o status que ele recebe. Porque é justamente isso que ele vai dizer. Por que Deus fez isso com ele? Olha o final do versículo. Ele vai dizer, aliás, o início do 23, ele vai dizer, a fim de que todos honrem em quê? O Filho, de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Observe aqui, irmãos, então, o ensinamento de Jesus para nós aqui. Ele veio, em terceiro lugar, realizar a sua missão com poder para julgar. Mas escute só, Jesus não fez isso ainda. Por isso nós podemos mudar aqui o verbo, o tempo, aliás, do verbo. Ele não cumpriu ainda, mas ele cumprirá. Jesus ainda cumprirá essa parte da sua missão aqui neste mundo. O juízo, o julgamento, o grande julgamento do último dia. E ele está dizendo que Deus deu a ele este poder para julgar todas as pessoas, julgar todas as coisas neste mundo aqui, para que ele seja honrado perante todos os homens, perante todas as pessoas. Isso foi importante, isso foi difícil dos judeus ouvirem isso, porque os judeus, eles estavam com disposição zero no seu coração para reconhecer Jesus como Senhor, como Messias, para honrar Jesus como Filho de Deus, muito menos. Aliás, foi por isso que ele foi condenado. Porque ele se dizia e ele se revelou como Filho de Deus. Esse foi o motivo principal da sua condenação, a crucificação pelos próprios judeus. Mas aqui ele está dizendo, o Pai me deu o poder para julgar, para que todos honrem o Filho, como também honram o próprio Pai aqui. Irmãos, o versículo 25 vai dizer, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Repare que aqui Jesus está apontando para o futuro.
É uma mensagem escatológica aqui. É o juízo final. Ele veio para julgar o mundo. O verso 26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Reparem o que Jesus está dizendo aqui, eu sou o Filho de Deus, porque só Deus tem poder para dar vida ao que está morto. Mas eu, como Filho de Deus, também tenho este poder. E por isso que ele está dizendo, e é isso que vai acontecer no último dia. Os mortos ouvirão a sua voz. Ele também tem o poder de dar a vida. Ele tem o dom da vida. Os mortos serão ressuscitados. Mas serão ressuscitados, uns para o juízo, outros para a vida eterna. Observe que o versículo ainda continua, e diz o 27, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, e os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Isso é juízo final. Isso é escatologia. Jesus está dizendo que é Ele quem virá, voltará a este mundo para julgar todos os homens, julgar todas as coisas. Então, como Jesus realiza a sua missão neste mundo aqui, em última instância, Ele vem realizar a sua missão julgando pessoas, trazendo o juízo. Ele diz, Deus fez isso para que o Filho seja honrado assim como o Pai é honrado. O que isso nos ensina aqui, irmãos? Essa lição que nós podemos tirar aqui de Jesus como o grande juiz, nos ensina que o Filho de Deus deve ser honrado e deve ser temido. Quantas pessoas desonram a Cristo nesta vida? Quantas pessoas não temem a Jesus Cristo? Irmãos, a Bíblia chama a nossa atenção para esta verdade. Jesus é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. É assim que a Bíblia o coloca. Deus o colocou na mais alta posição entre os homens, entre os anjos, porque Ele julgará não apenas os homens, mas também os anjos, na posição de juiz, uma posição de honra. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele vai falar algo sobre isso. Ele vai dizer assim, pelo que também Deus o exaltou, falando de Jesus. Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome. Olha o que ele vai dizer. Temor e tremor, honra. Jesus Cristo é digno de que nós o temamos e que nós o honremos. Ele vai dizer, Paulo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é o quê? Senhor. Jesus Cristo é o Senhor deste mundo. Jesus Cristo domina tudo e todos. Não é os governantes das maiores nações deste mundo que têm o poder sobre as demais nações deste mundo. Tudo está sob o seu controle, debaixo da sua direção, debaixo do seu governo. Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. E a advertência da palavra de Deus aqui é que no último dia, naquele dia, todos comparecerão perante o tribunal de Cristo, diz Paulo aos Coríntios. Todos, sem exceção, comparecerão perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Os crentes comparecerão para serem confirmados e manifestados ali para a glória de Deus a sua justificação. Ele já nos justificou. Mas aqueles que rejeitam e não honram a Cristo, que desonram a Cristo, comparecerão para o julgamento, para o sofrimento eterno, para o juízo eterno. Irmãos, eu gosto do texto de Mateus, quando trata dessa volta de Cristo. E como ele pinta esse quadro da volta de Jesus de maneira espetacular. Mas por mais espetacular que ele tenha pintado ou escrito, né, já que é um texto, não é um quadro, né, por mais espetacular que ele tenha escrito aqui, ele não consegue expressar a grandeza daquele dia da volta de Jesus. Mas olha o que ele diz lá em Mateus 25, verso 31. Ele diz assim,
quando vier o Filho do Homem, na sua majestade. Imagine essa cena. Você olhar para o alto e ver Jesus Cristo voltando a este mundo. Tente imaginar isso aí na sua mente, no seu coração. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, cercados pelos seus anjos. Então se assentará no trono da sua glória. É um trono glorificado, não é um trono humilhado. Não é aquele caniço que foi dado para Jesus quando ele estava sendo ali maltratado pelos soldados para ser crucificado. Mas é o seu trono de glória, nos diz o evangelista Mateus. E olha aqui o cumprimento do que Paulo já disse. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Todos estarão diante dele, todas as nações. Cristo nas alturas, na sua majestade, no seu poder, na sua glória, cercado de anjos. Esse dia será memorável, inesquecível, tanto para os cristãos, os crentes, quanto para os incrédulos, os idólatras, os perdidos. Será um dia inesquecível. E o que ele irá fazer? Nesse dia, ele virá para julgar. O texto diz que ele porá as ovelhas à sua direita. Ele porá os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, você ouvirá isso no último dia. Você ouvirá isso no último dia. Você que crê em Jesus Cristo. Você que é o seu discípulo. Ele dirá para nós: vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas ele dirá para os que estarão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Para onde? Para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Juízo, dia de julgamento. Então, irmãos, em terceiro lugar, nós aprendemos aqui com João que Jesus Cristo veio fazer missão, mas ele veio para julgar. A sua missão leva ao juízo, ao julgamento, porque ele é Senhor. Ele foi colocado nessa posição. Então nós devemos ter cada vez mais esse entendimento de que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o Todo-Poderoso, que Ele é digno, sim, da nossa adoração, da nossa obediência, da nossa reverência, de que podemos confiar nele e seguir os seus ensinamentos para a glória de Deus Pai. Mas há uma quarta lição ainda aqui, irmãos, que chama também a nossa atenção. Jesus Cristo veio realizar missão neste mundo e ele chama agora a atenção dessas pessoas, dos seus ouvintes, para o testemunho que é dado a respeito dele. Como as pessoas crerão em Jesus Cristo? Há um testemunho sendo dado, ou há alguns testemunhos sendo dados. Precisamos prestar atenção. As pessoas precisaram prestar atenção aos testemunhos que foram dados, que confirmavam que de fato Jesus Cristo era o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Salvador. Nós podemos encontrar isso nos versículos 31 a 35 do nosso texto inicialmente. O primeiro testemunho que nós temos aqui, irmãos, é o testemunho de João Batista. João Batista foi prenunciado, profetizado pelo profeta Isaías, como aquele que viria preparar o caminho para o Messias, para o Salvador. E ele veio com a mensagem de arrependimento. Mas João Batista veio para dar testemunho de que Jesus era o verdadeiro Messias. E Jesus cita isso aqui. Observe no versículo 31. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, Jesus está dizendo isso. O meu testemunho não é válido. Porque para o judeu, perante a lei, precisava de pelo menos 2 testemunhos. Para ser validado o testemunho ali, perante a lei, 2 testemunhos. Então ele diz, o meu testemunho não é verdadeiro, se é dado apenas por mim. Outro é o que testifica a meu respeito. Ele está servindo aqui a João Batista. Ele vai dizer, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. O testemunho de João Batista é validado pelo próprio Jesus. E João Batista ali, às margens do rio, as pessoas fizeram fila para serem batizados ali por João Batista, batismo de arrependimento, porque ele preanunciava a chegada, a vinda do Messias. E Jesus diz então, no verso 34, eu, porém, não aceito testemunho humano. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejam salvos. O que Jesus está dizendo com isso? Ouçam o testemunho de João Batista. Para aqueles dias, era o testemunho que eles tinham.
Porque João Batista confirmava as profecias do Antigo Testamento. João Batista traz o testemunho verdadeiro. Mas há um outro testemunho que eu quero chamar a atenção dos irmãos. O próprio Cristo dá isso aqui, esse testemunho. São as próprias obras de Cristo. Olha o que ele vai dizer no verso 36. Ele vai dizer, ele cita o primeiro testemunho de João, mas ele vai dizer, mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Qual é o maior testemunho do que o de João? Ele vai dizer no verso 36, porque as obras que o Pai me confiou para eu realizar, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Irmãos, aqueles judeus, eles viam Jesus curar. Eles viram Jesus curar aquele homem que estava prostrado ali sobre a sua esteira, sobre a sua cama, no chão. Eles viram Jesus realizar outros milagres, outras curas lá no templo, lá em Jerusalém. O que Jesus está dizendo? Esses homens não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Ele está dizendo, as minhas obras testificam contra vocês. Vocês me rejeitaram, mas as minhas obras estão dizendo que eu sou o verdadeiro, porque ninguém pode fazer essas obras que eu faço. Aliás, alguém disse isso para Jesus, né? Nicodemos, curiosamente, lá no capítulo 3 de João, ele vem a Jesus e diz, tu és enviado de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes. Essa é a segunda testemunha, as obras de Cristo. Mas há uma terceira testemunha também importante, certamente, sem dúvida nenhuma, que é o Pai Celestial. O próprio Deus testemunha de Cristo como sendo o Messias, o Salvador. O verso 37 diz, o Pai que me enviou é o mesmo. Esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jesus está dizendo isso, olha, o meu Pai tem dado testemunho de mim. E não foi isso que ele fez? Por exemplo, no batismo de Jesus. O céu se abre e o que Deus diz para Jesus ali, ou para o próprio João Batista que estava batizando ali? Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Na transfiguração, Jesus com mais 2 discípulos ali também, eles ficaram maravilhados, encantados, e eles disseram, vamos fazer mais umas tendas aqui, uma para cada um de nós, e a gente fica aqui mais um tempo, porque o que nós vimos aqui foi maravilhoso, extraordinário, porque o Senhor revestiu-se da sua glória ali na presença deles. Foi uma transfiguração gloriosa. E Pedro começa a conversar, como sempre, né? Aí Deus como que diz assim, Pedro, cala-te. Por quê? Porque Deus diz assim, este é o meu filho amado. O Pai testifica de mim. E o que Deus vai dizer para Pedro e João que está ali? Parem de falar. Porque Deus vai dizer assim, este é o meu filho amado. A ele ouvi. Aprendam com ele. Ouça o que ele está dizendo. Ouça os seus ensinamentos. Ouça o seu evangelho. O Pai testemunha do Filho. Mas nós temos um outro testemunho importante. Veja quanto testemunho está confirmando. Jesus é o verdadeiro, Jesus é o verdadeiro. Qual é esse próximo testemunho? As Escrituras Sagradas. E tudo isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus que está mostrando aqui para nós, irmãos. Olha o versículo 39. Judeus, cabeça duras. Jesus quer chamar a atenção para que vocês se arrependam. O verso 39 ele diz, examinai as Escrituras. Aqui são as Escrituras do Antigo Testamento. Ele está dizendo, porque julgais ter nelas a vida eterna. Vocês julgam ter na lei de Moisés a vida eterna, mas vocês não enxergam que elas estão testemunhando de mim. Jesus diz isso aí, ó. São elas mesmas que testificam de mim. Mas ele vai dizer na sequência dos versículos 40 a 47, tristemente, Jesus vai declarar que eles não aceitam esses testemunhos. E por isso ele vai dizer, e não sou eu quem vai acusar vocês, não sou eu quem vos acusa, pelo fato de vocês julgarem ter no Antigo Testamento, na lei de Moisés e nas profecias do Antigo Testamento, a vida eterna. É Moisés quem vos acusa. É Moisés quem vos acusa. E Jesus vai então repreender esses judeus, dizendo no verso 46, se você quiser pode acompanhar na sua Bíblia aí. Ele diz, verso 46, porque se de fato cresceis em Moisés, vocês nem em Moisés creem, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Nós vimos aqui, irmãos, pelo menos 4 testemunhos, confirmando que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Pastor, mas e hoje? Qual é o testemunho que está valendo? Qual é o testemunho que nós temos?
que se nós rejeitarmos esse testemunho vai testificar contra nós. Irmãos, o grande testemunho hoje é a própria palavra de Deus que nós temos. É o Evangelho, as Escrituras Sagradas. Jesus hoje, ele deve ser reconhecido e crido por meio das Escrituras, por meio do Evangelho. É por isso que a igreja precisa continuar pregando o Evangelho, porque as Escrituras estão aí, como que luzes piscantes de neon, dizendo, existe um Salvador que é verdadeiro, é o Filho de Deus, creia nele, ou então você vai ser condenado ao sofrimento eterno. Porque é isso que ele diz. Aqueles que ouvem a minha palavra e creem, têm a vida eterna. Aqueles que rejeitam, permanece sobre eles a condenação eterna. A palavra de Deus hoje, irmãos, é o grande testemunho. Essa testemunha de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o único Salvador. E por isso nós devemos diligentemente, pregar esse Evangelho, pregar a palavra de Deus, anunciar esse testemunho, para que ele seja conhecido, recebido e crido para a salvação de outros que Deus deseja salvar aqui neste mundo. Jesus veio, irmãos, cumprir a sua missão. E como ele fez, eu mostrei para vocês aqui, nesses 4 pontos, que ele veio fazer isso na total dependência do Senhor, com o poder para salvar, que ele veio fazer isso e ele vai julgar, e que ele veio fazer isso também confirmando que ele é Salvador através de testemunhos. Nós devemos realizar a nossa missão, sim, na dependência do Senhor Jesus. Ele está conosco, ele nos capacita. É ele quem nos envia e é ele quem nos capacita. Nós devemos pregar o Evangelho na convicção e motivados, na alegria, na certeza de que ele, somente ele, pode salvar as pessoas à nossa volta. Só existe esperança no Senhor Jesus Cristo. Nós devemos pregar o Evangelho com urgência, porque aqueles que morrem sem Cristo irão direto para o tribunal do Senhor no último dia. E aqueles que ainda vivem, resta esperança para estes, se forem alcançados pelo Evangelho, e Deus operar a graça na vida deles. Então não podemos ser morosos, não podemos ser lentos na missão de evangelizar. E nós devemos usar esse testemunho perfeito da palavra de Deus, ensinando, anunciando e revelando Jesus Cristo como único Salvador e Senhor de tudo e de todos. Que Deus nos abençoe. Amém.